Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Por que as Filipinas estão entre os lugares mais vulneráveis do mundo quando o assunto é desastre natural? Já pensou? E é verdade que há lugares que não são recomendados, às vezes até proibidos para turistas lá naquele arquipélago. Vem comigo conhecer os perigos que esse país insular, situado no oeste do Oceano Pacífico, pode enfrentar em 2025. Eu sei que é um convite meio estranho, né? Conhecer os perigos, mas vai valer a pena. Até porque há quem acredite que ele pode até desaparecer do mapa em poucos anos. Vamos começar explicando a origem do nome Filipinas, uma homenagem ao rei Filipe II, ou Filipe II, da Espanha, que colonizou o país nos anos de 1500. A República das Filipinas é um dos países insulares da Índia. Lembrando que insular é qualquer território formado por uma ilha ou mais. As Filipinas, por exemplo, consistem em mais de 7.600 ilhas, incluindo as ilhotas, com uma área de aproximadamente 300 mil quilômetros quadrados. Apesar dessa imensa quantidade de ilhas, o país foi categorizado em três principais divisões geográficas de norte a sul, que são Luzon, que é a maior e mais populosa ilha das Filipinas, Visayas, situada na parte central do arquipélago, e Mindanao, a segunda maior ilha, situada mais ao sudeste. As Filipinas, apesar de ser insular, é o 12º país mais populoso do mundo, com 110 milhões de habitantes. Devido à sua formação, elas têm algumas das mais belas paisagens tropicais e a mais rica biodiversidade marinha do mundo. E essa característica é um dos maiores atrativos para turistas que amam a natureza e o que ela tem a oferecer. Mas, infelizmente, tudo isso pode desaparecer de acordo com cientistas climáticos, oceanográficos e até vulcanólogos. Vamos entender o porquê dessa terrível suposição. Bem, a região onde se localiza a República das Filipinas é também um local da Terra onde diversos fenômenos da natureza se encontram. Eu estou falando aí de furacões ou tufões, como eles denominam esse tipo de fenômeno na Ásia e em outros países orientais. Como o temível Haiyan ou Haiyan, são terremotos de alta magnitude e vulcões superativos como o Canlaon, que só na última década entrou em erupção 15 vezes. A maior preocupação em relação a esses fenômenos se agravarem, e não é para menos, é a mudança climática que já está provocando efeitos inesperados em todo o globo terrestre. Para se ter uma ideia, nessa primeira semana de fevereiro de 25, agora, nessa primeira semana, até no interior de São Paulo, no Brasil, foi registrada uma nuvem supercélula, que é a nuvem de uma tempestade gigante em forma de funil e que não é comum no nosso país. Algo muito estranho e diferente está ocorrendo na superfície do planeta e grandes aglomerados e alguns governos estão negando isso. Mas é algo nítido, tão provado que a humanidade já está ciente de que os riscos aumentam gradualmente. A cada ano, algo inusitado acontece e geralmente causa não só prejuízo financeiro, como também desabriga milhares de pessoas, enquanto vitima fatalmente outras milhares. Agora, imagine uma região onde diversos fenômenos naturais podem realmente acontecer. Mas o que faz das Filipinas um lugar tão propenso a desastres naturais, André? Bom, para começar, a sua localização geográfica. O arquipélago encontra-se literalmente sobre o Cinturão de Fogo do Pacífico. O Cinturão de Fogo, como é apelidado, é uma extensa área que lembra a forma de uma ferradura que se estende ao longo do Oceano Pacífico, onde ocorrem intensas atividades sísmicas e vulcânicas. Esse gigantesco cinturão abrange também as costas do oeste da América do Sul, América do Norte e Ásia Oriental, estendendo-se até a Nova Zelândia. O Cinturão de Fogo corresponde a 75% dos vulcões ativos no mundo e é também responsável por 90% dos maiores terremotos já registrados na história da humanidade atual. Um perigo à área. Essa intensa atividade se dá devido a várias placas tectônicas, incluindo a do próprio Pacífico, a de Nazca e a norte-americana, interagirem em grande parte da região.
o que provoca terremotos frequentes e atividade vulcânica. Ocorre então o movimento de subducção, que é quando a borda de uma das placas se choca com a outra, sendo que a placa mais pesada vai para baixo e a mais leve é empurrada para cima, produzindo então os tremores. Quanto maior o movimento, mais potente será o terremoto. As Filipinas também se localizam na rota de um dos fenômenos climáticos mais danosos e perigosos que assolam partes do planeta, os tufões. Lembrando que tufão e furacão são praticamente o mesmo fenômeno, que mudam de nome dependendo da face do planeta em que ocorrem. O fato é que algumas regiões do Oceano Pacífico são tidas como fábricas de furacões e tufões devido à sua localização geográfica. As Filipinas chegam a ser atingidas por 20 tufões durante um ano. E o mais trágico é que muitos deles são devastadores. Em 2013, por exemplo, a região foi quase totalmente devastada pelo supertufão Mani, um dos ciclones tropicais mais fortes já registrados. Ele deixou mais de 7.300 pessoas mortas e desaparecidas, destruiu vilarejos inteiros, deixou outras milhares de desabrigadas, fez com que navios encalhassem e, pasme, outros até se chocaram com algumas casas na região central do arquipélago. No final do mesmo ano, os filipinos ainda enfrentaram o supertufão Haiyan, um dos piores desastres naturais do país. Ventos que atingiram, acredite, 300 quilômetros por hora e deixaram um saldo de mortos ainda maior. Estima-se que foram cerca de 10.000 pessoas entre mortas e desaparecidas. Em 2024, foi a vez do tufão Usagi alagar vilarejos rurais, derrubar linhas de energia e deslocar mais de 9 milhões de pessoas, além de ter deixado um saldo de 160 mortos e desaparecidos. A diferença em relação a 2013 foi devido ao Serviço de Previsão Meteorológica e de Comunicação Prévia aos habitantes que puderam evadir antes que a tempestade chegasse. A topografia irregular é outro vetor importante que torna as Filipinas uma região tão propensa a desastres naturais. Os arquipélagos são constituídos por muitas áreas montanhosas e íngremes, o que aumenta o risco de deslizamentos de terra, principalmente durante as chuvas mais intensas, o que também é bastante comum ocorrer na região. Ao mesmo tempo, as planícies costeiras são estreitas e por várias vezes interrompidas, já que se fragmentam para dar lugar a baías, enseadas, reentrâncias, além da atividade vulcânica que, vez ou outra, muda o terreno de lugar. Bom, as Ilhas Filipinas também têm outra característica muito marcante que, apesar de, por um lado, ser um excelente atrativo turístico, por outro, sinaliza um perigo iminente. Uma região de grande atividade vulcânica. Na verdade, dos cerca de 50 vulcões existentes no arquipélago, pouco mais de 10 realmente estão em atividade. O Monte Pinatubo, na ilha de Luzon, por exemplo, era considerado extinto até que em 1991 ele provou que as alegações dos vulcanólogos estavam erradas ao entrar em erupção. Considerada uma das maiores erupções ocorridas no século XX. Outro vulcão ativo é o Canlaon, situado na Ilha Negros, a terceira e mais populosa do arquipélago filipino e que é parte da região central Visayas. O Monte Canlaon é um estratovulcão classificado como o 42º pico mais alto do mundo, situado numa ilha. De acordo com seu histórico, o Canlaon entrou em erupção mais de 40 vezes, desde o primeiro registro feito pelo homem em 1819. Uma característica dos estratovulcões é o fato de, em erupções mais sérias, ocorrer o fluxo piroclástico, que provoca consequências devastadoras onde quer que ele atinja. Normalmente composto por gases altamente quentes, cinzas e pedras de vários tamanhos, o seu fluxo, que mais parece uma tempestade de cinzas, pode viajar a mais de 160 km por hora, a temperaturas que podem variar de 100 a 11.500 graus Celsius. Uau! Os fluxos piroclásticos normalmente se deslocam rente ao solo, acompanhando as irregularidades do relevo, mas não pense que é um mero vento veloz e quente, já que eles possuem de 1 a 10.000 metros cúbicos e podem viajar por vários quilômetros, dependendo das condições do clima quando ocorrem. Uma coisa é certa, não queira estar no caminho de um deles.
Durante o fluxo piroclástico, a energia cinética das pedras derruba árvores e edifícios que estiverem em seu caminho, assim, brincando, facilmente. A combinação de gases extremamente quentes e a altíssima velocidade são letais a qualquer ser vivo, de plantas a animais. Os extintos povoados de Pompeia e Herculano, na Itália, são exemplos da força e letalidade do fluxo quando foram encobertas no ano 79 d.C. A grande maioria dos moradores foi pega de surpresa, pois o fluxo aconteceu à noite, enquanto todos dormiam. No início dos anos 1900, mais precisamente em maio de 1902, o Monte Pelé, um vulcão situado no norte da ilha francesa de Martinica, entrou em erupção e uma nuvem ardente se desprendeu do seu cume, destruindo a cidade de Saint-Pierre completamente. A consequência humana foi lamentável, entre 30 mil e 40 mil pessoas mortas. Bem, mas se você pensa que a lista de desastres naturais e potenciais riscos nas Filipinas acabou por aqui, deixe-me dizer que não é bem assim. Há outros desastres que também abalaram e ainda abalam aquele arquipélago. Por exemplo, terremotos. Não são novidade para os filipinos. O país já foi atingido por um número enorme de furacões, terremotos, erupções vulcânicas e outros desastres, sempre com consequências fatais. E como já é comprovado, isso se deve à localização do arquipélago que fica situado ao longo do Anel de Fogo do Pacífico. Em 15 de outubro de 2013, enquanto as pessoas ainda se preparavam para ir ao trabalho ou resolverem suas vidas, a província de Bohol, situada na Visaya Central, foi atingida por um terremoto que foi considerado o mais catastrófico dos últimos 23 anos. O tremor atingiu 7,2 graus na escala Richter, durou somente 34 segundos, o que pareceu uma eternidade aos moradores. De acordo com o Conselho Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres, 222 pessoas morreram e outras 976 ficaram feridas. Mais de 73 mil residências foram danificadas ou completamente destruídas em alguns segundos de terremoto. Na época, estimaram que a energia liberada pelo terremoto correspondia a 32 bombas atômicas como a lançada sobre Hiroshima em 1945. Em 2023, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a ilha de Mindanao, ao sul das Filipinas, causando uma evacuação em massa para as regiões do interior da ilha. Os alertas previam tsunami de até 1 metro ou mais. O Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos, por seu lado, afirmou na época que as ondas poderiam alcançar 3 metros acima do nível do mar, ao longo da costa filipina. Além do tremor principal, há também as chamadas réplicas, que são tremores secundários e remanescentes do principal, mas ainda assim poderia atingir a magnitude de 6,4. Nesse caso, os danos foram maiores que as perdas humanas, felizmente. Em todos esses casos de desastres, há também outras ocorrências de altíssimo risco, que são as inundações. Elas normalmente são consequências de tempestades tropicais e tufões na região e sempre são acompanhadas por graves deslizamentos de terras. Em outubro de 2024, por exemplo, mais de 25 pessoas morreram devido às inundações generalizadas em Luzon, a ilha norte das Filipinas. Segundo a agência de notícias Associated Press, a maioria das vítimas morreu por afogamento na região de Bicol e na província de Quezon. O número de mortos aumentava à medida que as cidades e vilarejos isolados por inundações conseguiam enviar relatórios, sendo que o maior número de vítimas se deu em Bicol. Em uma outra ocorrência, em julho de 2024, o tufão Gaemi passou sobre a capital das Filipinas, Manila, que ficou com grande parte submersa. Os danos foram generalizados, como quase sempre acontece, deixando milhares de desabrigados e um resultado de 13 pessoas mortas. Um petroleiro que estava atracado na costa chegou a virar devido aos fortes ventos e ondas altas, imagine. Assim, devido ao número de vulcões do país, eventualmente as enchentes trazem junto consigo toneladas de lama vulcânica, que acabam se tornando mais preocupantes do que se fosse apenas água, já que tem muito mais peso e, ao final, são mais destrutivos. Ok, agora que você conhece um pouco da história das catástrofes naturais das Filipinas, fica mais fácil compreender o que pode vir pela frente.
ok? E o tópico que não sai da pauta principal dos especialistas é um só: o aquecimento global, que não é uma ocorrência isolada ou algo que acontecerá dentro de um ano e tudo então vai voltar a ser como antes. Pelo contrário, o que estamos vendo é uma afronta humana aos ciclos naturais do planeta e que já começa a mostrar as suas consequências. Vamos então dar uma olhada em cada uma das reais possibilidades de ocorrências catastróficas que poderão atingir não só as Filipinas, mas vários outros países por onde passa o Anel de Fogo do Pacífico. O número de vulcões nas Filipinas é bastante alto. Só os ativos, que são os mais preocupantes, claro, somam 24. E eles podem entrar em erupção individualmente ou em grupo a qualquer momento. Basta uma pequena alteração na pressão abaixo da superfície, devido ao derretimento das pedras do manto que se transformam em lava, para que o espetáculo comece. O fato é que não estamos falando de um, mas de dezenas de vulcões, e cada um maior e mais perigoso que o outro. Alguns vulcanólogos têm alertado sobre a possibilidade de algo muito grande vir a acontecer ainda em 2025 e que poderá ganhar forças nos anos seguintes. E não devemos nos esquecer de que os vulcões filipinos são parte importante e nada humilde no Anel de Fogo do Pacífico. Isso quer dizer que vários deles podem entrar em erupção simultaneamente. E isso não depende de nós, mas do comportamento do manto terrestre. Dos vulcões mais ativos, merece atenção o Pinatubo, o Monte Mayon e o Taal, que já provocaram milhares de mortes ao longo do século XXI. A não ser por uma certa periodicidade, não há como prever exatamente quando e como eles entrarão em erupção na próxima vez. O que se sabe é que caso aconteça de não só um, mas dois ou mais explodirem na mesma época, isso poderá causar danos severos e provocar milhares de mortes. Além, é claro, de inutilizar grande parte do país para o uso humano. Sim, porque sabemos que a natureza, mesmo que demore centenas ou milhares de anos, acaba sendo revitalizada. Já vidas humanas, não se pode dizer a mesma coisa. A Terra, queiramos ou não, sempre teve os seus altos e baixos. E isso vem desde antes do primeiro homem surgir na superfície e certamente continuará depois que a humanidade, como a conhecemos, segundo estudiosos do assunto, deixar de existir. Sempre houve terremotos, erupções vulcânicas, cheias, deslizamentos de montanhas, altas marés e tudo o que hoje ameaça a vida humana. Porém, o crescimento populacional, especialmente de um século e meio para cá, tem sido exponencialmente grande. Em 1989, especialistas já diziam que a Terra estava para atingir o seu ponto máximo de recursos. E esse ponto já foi vencido, pois ultrapassamos muito o número aceitável de seres humanos que o planeta suportaria, que era entre 5 e 6 bilhões de pessoas. Hoje, já estamos com cerca de 8 bilhões de seres utilizando ao máximo os recursos cada vez mais escassos do planeta. Junto com vulcões, vêm os terremotos e maremotos, causadores de intensas e imensas tsunamis que, como já podemos testemunhar em 2005 e 2011 na Indonésia e no Japão, respectivamente, são forças poderosíssimas vindas do mar em forma de ondas destruidoras e fatais. Só na Indonésia e nas regiões costeiras vizinhas foram contabilizadas 250 mil mortes. Isso num único e fatídico dia. Você deve estar se perguntando se as Filipinas podem esperar por algo assim também? Bom, infelizmente a resposta é um claro e sonoro sim. Essa quantidade de vulcões não é somente uma ameaça por si só. Ela também tem influência nas águas tropicais do Pacífico, fornecendo as condições necessárias e ideais para a formação de tufões destruidores. Isso quer dizer que, a cada ano que passa e a cada ocorrência desastrosa que as Filipinas testemunham, o próximo pode ser ainda pior. Que haverá novos tufões ao longo do ano de 2025 nas Filipinas é inegável. Afirmar o contrário é o mesmo que dizer que não irá chover na floresta amazônica no mesmo período. Mas falar sobre a intensidade que eles chegarão já é mais complicado. Mesmo assim, de acordo com os cientistas climáticos estão prevendo, tudo deve ficar mais crítico devido às alterações climáticas pelas quais o planeta está passando.
Para piorar, não são somente os tufões que, como vimos, sempre assolaram e devastaram de forma gradativa e violenta o que foi construído nessas ilhas pelos homens, sem falar nas vidas que se perderam. Os vulcões, os tsunamis, os deslizamentos em montanhas e todos os demais elementos podem comprometer o que ainda resta e fazer com que a ilha se torne inabitável. Agora, por outro lado, imagine como pode ser difícil lidar com 114 milhões de pessoas, que é a população ativa das Filipinas, e dizer para elas que o seu lar está comprometido e que elas precisam abandoná-lo. Bom, é bem provável que não só nas Filipinas, mas em todos os lugares onde ocorrem furacões e tufões, como nos Estados Unidos e também no Japão, o cenário pode ser bem pior se comparado a 2024 e também a anos anteriores. O que não podemos é nos esquecer da imprevisibilidade da natureza, principalmente diante do comportamento destrutivo do homem. O que achou de conhecer os perigos das Filipinas? E o que acha desse tema? Gostaria de ver mais vídeos sobre ele? Deixe nos comentários. Nós queremos agradecer muitíssimo. A sua companhia é sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.